Estamos começando o nosso curso sobre os verbos gregos, mais especificamente sobre a morfologia dos verbos gregos. Esta é a primeira aula e eu sou Jonathan Tissot, doutor em Filosofia Antiga pela USP, doutorando em Letras Clássicas também pela USP. Esse primeiro encontro será um encontro mais breve, onde vamos falar de alguns elementos muito básicos da morfologia verbal, tanto do grego como do português, e nos próximos encontros faremos discussões mais detalhadas relativamente a cada tempo verbal, a cada modo. Claro que de maneira geral, não percorrendo todas as pessoas em números, né, do grego, mas fornecendo uma base bastante sólida para lidar com essa dificuldade que todos nós temos. Eu não vou falar que os iniciantes têm, mas todos nós temos, que é o sistema verbal grego, que é muito irregular, muito acidentado, muito cheio de surpresinhas, mas, em linhas gerais e de modo não exato, nós conseguimos dominar muito bem as características gerais dos tempos verbais e entender o que está acontecendo, que é a nossa principal intenção aqui com esse curso. Então, eu não vou perder não é uma boa palavra, né? Eu não vou gastar muito tempo com discussões teóricas mais aprofundadas, mas vou partir de uma comparação do grego com o português e apresentar pouco a pouco como os elementos morfológicos do grego, de certa forma, se equivalem a fenômenos que nós encontramos também em português, começando por aquilo que os dois são mais parecidos, que é esses três conceitos que vocês veem aí no item um: pessoa, número e voz. Tanto grego como português, nós temos pessoa, temos número, temos voz. Normalmente eles não são tratados juntos, mas eu já vou explicar por que eles são tratados juntos. Bom, todos aqui, falantes de português, sabem muito bem que o português tem três números, ou seja, três pessoas do discurso, né? A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, e que ela pode estar ou no singular ou no plural. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural. Falando de maneira muito breve, a primeira pessoa basicamente é aquele que está emitindo a mensagem. É o elocutor, não é isso? É o emissor da mensagem. Eu. Se eu estou acompanhado de uma ou mais pessoas e faço referência a essas pessoas e a mim mesmo, ou seja, se é o emissor se incluindo, né, naquilo que ele está falando, nós temos a primeira pessoa do plural. Nós teremos o emissor mais pelo menos uma pessoa. A segunda pessoa é basicamente aquele que está ah, é, recebendo a mensagem. Ou seja, o receptor da mensagem é a segunda pessoa. Agora, se mais de uma pessoa está recebendo a mensagem, ou se eu estou me referindo à pessoa que está recebendo a mensagem, mais uma ou mais pessoas, eu terei então a segunda pessoa do plural. Mais um aqui, pelo menos um, né? E a terceira pessoa não é nem o emissor, nem o receptor, mas, o que é um pouco rebarbativo, um terceiro, ou seja, que não é nem o emissor, nem o receptor, e a terceira pessoa do plural são terceiros, né? Não é nem o emissor, nem o receptor, nem os emissores, nem os receptores da mensagem. Em português, quando nós conjugamos um verbo, ou seja, quando nós aplicamos desinências a um verbo finito, ou seja, verbo que tem pessoa e número, é a desinência que vai indicar
o número e a pessoa. Então, em português, quando nós falamos em desinências verbais, essas desinências são ditas número pessoais. E elas são elementos que se repetem ao longo da conjugação. Pensemos, por exemplo, no verbo amar. Vamos pegar a primeira pessoa do plural. Amamos. Amamos. Do presente do indicativo. Agora vamos para o futuro do indicativo. Amaremos. Agora vamos para o imperfeito do indicativo. Amávamos. Vejam que existe um elemento aqui que se mantém, que é justamente a desinência. Um dos elementos que se mantém é a desinência número pessoal, que é o que vai me indicar pessoa e número. Primeira, segunda, terceira, do singular ou do plural. Né? Pode haver variação de desinência, dependendo se o verbo estiver no presente, se o verbo estiver no passado, as desinências podem sofrer alguma alteração. Mas, basicamente, em português, o que a desinência faz é indicar a pessoa e o número. E ela é mais ou menos constante ao longo da conjugação. Veja que esse primeiro verbo é o presente do indicativo, esse segundo verbo é o futuro do indicativo e esse terceiro verbo é o imperfeito, ou pretérito imperfeito do indicativo. Aqui falar pretérito imperfeito é um tanto rebarbativo, que se é imperfeito no nosso idioma é pretérito. Ok? Então, as desinências me dão ao mesmo tempo pessoa e número. Então, haverá uma desinência para a primeira pessoa do singular, uma desinência para a segunda do singular, outra desinência para a terceira do singular, outra desinência para a primeira do plural. Então, cada pessoa, cada combinação de pessoa e número me dá uma desinência em um determinado tempo verbal. Né? Pode ser que, se nós vamos para o perfeito, o pretérito perfeito, nós teremos que usar outras desinências, né? Em algumas pessoas e números, mas você sempre vai ter uma desinência para a pessoa e o número. Então, isso já nos coloca em contato com um conceito fundamental aqui, que é o conceito de morfema. O que é o morfema? Pelo menos o que eu estou chamando de morfema nesse curso. O morfema é a parte funcional da palavra. Por que parte funcional e não apenas parte da palavra? Porque letras são partes da palavra, sílabas são partes da palavra, mas os morfemas são partes funcionais da palavra. Então vejam, a desinência é uma sequência de letras, ou eventualmente uma letra só, que tem uma função muito específica, que é indicar pessoa e número do verbo. A desinência número pessoal indica pessoa e número. Então, ela é um morfema, ou seja, um componente da forma verbal, da onde vem morfé, né? Forma, morfé, e é uma parte funcional da forma verbal. Ela tem uma semântica, ela tem um significado, que é a pessoa e o número. Tal como em português, o grego também terá um morfema próprio para a pessoa e para o número, que é a desinência verbal. Então, o grego, como em português, terá pessoa, como em português, terá número, como em português também terá voz. Né? Vocês entendem que o português tem três vozes, basicamente. A voz ativa, quando o sujeito é o agente do verbo. Então, voz ativa. O sujeito é o agente. Então, por exemplo, eu educo. Eu educo. Quem realiza a função de educar? O sujeito da oração. Está aqui. Eu. Nós temos também a voz passiva em português, onde o sujeito ele sofre, ou ele é o paciente da ação do verbo. Né? Eu sou educado.
Então, o sujeito, eu, sofre uma ação, que é a ação de ser educado. Então, existe uma diferença entre o sujeito da oração e o agente do verbo. Normalmente, quando nós temos um verbo na voz passiva, teremos um agente da passiva, ok? Mas isso não é tão importante aqui agora. O importante é diferenciar as vozes. E além disso, o português tem também algo que não é equivalente ao grego, mas é parecido, que é a voz reflexiva. Ou seja, o sujeito tanto age quanto sofre. Tanto realiza a ação do verbo quanto sofre a ação do verbo. Então, eu educo-me, ou eu me educo. As duas formas são corretas. Vejam que o sujeito é agente, mas também paciente da ação. Então, essas são as três vozes em português. O grego não tem propriamente uma voz reflexiva, mas tem a chamada voz média, que tem uma gama de aplicações que vai bem além da voz reflexiva em português. A voz média pode ser descrita imperfeitamente como o sujeito da ação é o agente, mas está envolvido na ação para além do fato de ser seu agente. Então, por exemplo, no grego, se eu quero dizer algo como ah, eu solto o prisioneiro para mim, eu vou utilizar a voz média. Se eu digo eu educo a mim mesmo, eu educo-me, também posso usar a voz média. Então, a voz média tem uma gama maior de aplicações que a voz reflexiva em português. Então, um elemento importante é que, em português, quando nós utilizamos essas três vozes, ativa, passiva e reflexiva, apenas a ativa é conjugada de maneira sintética, ou seja, eu tenho apenas o verbo que está ali na sua voz ativa, e se eu quero transformar a voz ativa em voz passiva, eu preciso fazer uma espécie de locução verbal. Ó, eu sou educado, usando um particípio junto com o verbo, né? Se eu quero usar a voz reflexiva, eu utilizo o pronome oblíquo, né? Repetindo o pronome reto, que é o sujeito, mas o verbo é conjugado da mesma forma. Em grego, a voz ativa, passiva e média são conjugadas sinteticamente, ou seja, há alterações na forma do verbo, na conjugação do verbo, para indicar a voz. E essas alterações se dão na desinência. Então, o grego, com suas desinências, em geral, vai indicar não só pessoa e número, mas também voz, né? Então, por exemplo, vamos tomar o próprio verbo educar em grego. Então, se eu quero usar nós estamos educando, voz ativa, né, do verbo educar. Nós estamos educando. Eu vou usar pai de woman. Nós estamos educando. Terá aqui um objeto, coisa do tipo. Na voz passiva, eu vou mudar a desinência. Eu vou ter um outro conjunto de desinências para a voz passiva. Então, pai deu
Ômeta. Pai deu ômeta. Nós estamos sendo educados. No, na voz média, isso aqui é tudo, eu estou colocando tudo no presente do indicativo, né? Na voz média, a desinência será idêntica à desinência da voz passiva. Não em todos os tempos verbais, tá? Então, pai deu ômeta é também a desinência da voz média. Então vejam que, em grego, a desinência faz algo a mais que a desinência em português, que é indicar também a voz, enquanto o português indica a voz de modo a fazer um desdobramento analítico do verbo, ou seja, ele vai fazer uma locução para conseguir expressar a voz ativa, a voz passiva. Aliás, a voz ativa não precisa de locução, mas a voz passiva e a voz média. Eu não estou lidando muito detalhadamente ainda com as desinências, porque nós faremos isso a partir de amanhã. Hoje eu gostaria apenas de lidar com alguns elementos muito centrais para nós desenvolvermos na próxima aula.